Eu tenho uma curiosidade, né? A gente vai enfrentar esse período agora chamado Carnaval, né? Eu queria saber assim, se o senhor sente uma demanda maior após o Carnaval, se de fato isso influencia. Na minha prática, eu fico muito dentro de hospital. E minha prática, eu não estou na linha de frente num pronto-socorro, por exemplo. Então, eu não sinto tanto essa sazonalidade de procura após o Carnaval. Sim. Mas a gente sabe, por dados do Ministério da Saúde, enfim, que a gente tem um aumento de ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis, em função das festas em que há um aumento de relações desprotegidas. Então, a gente... Agora, o tempo de manifestação da infecção varia muito, né, doutor? Porque não é tão imediato, né? Depende da infecção. Quando a gente fala de HIV, fato, é isso mesmo. A doença normalmente é uma doença latente, né, uma doença silenciosa, a infecção. Então, em média, as pessoas infectadas pelo HIV vão apresentar sintomas da queda da imunidade alguns anos, em torno de 7 anos depois da infecção ter ocorrido. Por isso a importância de campanhas como o Dezembro Vermelho, né, de momentos de conscientização do público de que se deve fazer a investigação do diagnóstico, a investigação da infecção, mesmo na pessoa que não sente nada. Mas é interessante isso, porque tem muita gente, nós temos uma cultura, e Silvia sabe muito bem disso, né, Silvia? Porque tem muita mulher, por exemplo, que não vai no mastologista fazer o exame, né? Você entende? Prevenção. Homens que não querem fazer o exame de prevenção, eu não quero saber que eu estou doente. Agora, no caso aqui, nós temos um dado, doutor, que me causou, assim, espécie, porque diz aqui a nossa pesquisa que 827 mil pessoas convivem com o vírus HIV e têm AIDS. É uma questão, primeiro assim, de conceituação. Ter o vírus HIV e ter AIDS é a mesma coisa? Conceitualmente, não. Ter o vírus do HIV, ter a infecção pelo HIV é uma coisa, e ter AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência, ou seja, a doença instalada já com sintomas, é diferente. A gente já comentou, demora alguns anos entre a pessoa ficar com a infecção sem sintomas e de repente começar a ter sintomas que caracterizam essa síndrome que é a AIDS. Então, conceitualmente é diferente. Trata-se de um espectro da mesma infecção, da mesma doença, que por um bom período fica silenciosa e de repente aparece com sintomas. Mas quando a gente olha para essa estimativa toda aqui do Ministério da Saúde, é assustador pensar o número de pessoas que têm AIDS ou que têm outras doenças sexualmente transmissíveis e não sabem. Então, e isso somado com uma cultura tão liberal, vamos dizer assim, aqui no Brasil, isso é extremamente perigoso, né? Os jovens, acho que na maioria jovens, mas acho que o brasileiro, de forma geral, ele não faz ideia do risco que ele está correndo, né, doutor? Sem dúvida. O número vai passando na tela enquanto o senhor explica. Acho que são 112 mil pessoas que vivem um pouco mais de 10% das pessoas, é estimado que um pouco mais de 10% das pessoas, do total de pessoas com AIDS no Brasil, não saibam que são infectados. Meu Deus, é muita gente. É muita gente. E aí estão proliferando, que fala? Estão transmitindo? Estão disseminando a doença, eles estão transmitindo para outras pessoas quando têm relações sexuais desprotegidas. Sim. Isso chama bastante atenção, é um fenômeno que precisa ser endereçado, precisa ser atacado. E a gente teve alguns avanços. Eu considero que esse ano nós passamos a ter testes disponíveis em farmácias, que qualquer um pode comprar um teste rápido para HIV, por exemplo, e fazer o próprio teste. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.